essas precipitações no dimensionamento aí dos elementos, ok? Então, a água, quando ela cai em cima de uma área construída, ou seja, de um telhado, eu preciso fazer a coleta dela, colocar ela dentro de um tubo ou calhas, né, algum tipo de conduto, e encaminhar ela para um local seguro. No âmbito predial, o local seguro para o prédio é o passeio público. Então, você tem que colocar na rua, jogar essa água na rua. Então, a instalação de drenagem urbana ela começa num telhado ou em alguma área que você quer drenar e termina lá no meio-fio, tá bom? O problema é que quando você, como a drenagem urbana, ela não é muito eficiente, quando chove, criam-se lâminas de água na rua, né? Em algumas ruas, por exemplo, do centro, né, essa lâmina d'água pode chegar até 40, 50 centímetros de altura, ou seja, sobe a calçada. Se você não tiver uma altura suficiente na casa, a água entra na casa, né? Então, teve até um episódio que, certa vez à noite, eu estava esperando, acho que era um exame, eu não sei se era minha mãe ou se era minha esposa, tava à noite, né? Eu mexendo no celular, esperando alguém sair, lá na rua Padre Cícero, ali perto da praça. E aí, mexendo no celular aqui, chovendo, tudo bem, tô aqui. Quando, depois de alguns minutos, quando eu levanto a vista, a água já estava na porta do carro, metade da porta do carro. Então, é um volume de água muito grande que desce ali. Foi feita intervenções ali por causa da praça, mas não sei se resolveu, né? Mas se você não tiver esse conhecimento de saber como é que a drenagem urbana se comporta ali naquela rua que você está projetando, você pode acarretar alguns problemas para a edificação, como, por exemplo, um alagamento da rua e você fez o edifício muito baixo, e isso vai causar um problema, né? Bem, então o problema é quando se você jogar no meio-fio, né, essa lâmina d'água vai fazer com que a água que está dentro do prédio fique, entre aspas, empoçada, né? Vamos dizer assim. Ela não drena, porque tem um nível de água maior do lado de fora. Então, é muito comum a gente ver, é errado, veja só, não é correto, é comum, tá? Você vê aquela tubulação de água sendo jogada em cima da calçada, né? Na parede da edificação ou no muro, em cima da calçada. O problema disso é que os transeuntes, né, as pessoas que estão usando ali aquele passeio público, no momento de chuva, ao invés de a calçada servir de um local adequado e seguro para ele andar, né, vai estar jogando muita água em alguns momentos, juntando alguns pavimentos que são feitos na calçada, que não são antiaderentes, você tem ali um risco de acidente muito grande, né? Mas é uma solução que, infelizmente, ela é necessária, porque se você colocar no meio-fio, abaixo do meio-fio, né? Se o meio-fio tiver ali 15 centímetros, só o tubo tem 10, então você vai ter um entupimento dessa tubulação de drenagem da rua, tá? E aí retorna. Bem, aí, então, no âmbito predial, eu tenho que começar a tubulação no telhado ou numa área drenante, que eu quero drenar, e encaminhar ela para a rua, tá? No âmbito de municipal, né, no caso do governo, do poder público, ele coleta essa água em todas as ruas, ela tem que ser canalizada e encaminhada com segurança até um leito de água, seja num leito de rio ou um açude, qualquer curso d'água que receba esses volumes. Geralmente esses cursos d'água são naturais. Então, é um riacho que já existia desde sempre que você está encaminhando essa água para lá, tá? Mesmo que, por exemplo, no Crato você vê um canal, mas ali é um curso d'água natural, tá? É um rio, riacho, que a urbanização foi fazendo aquele fechamento, né? Aquela geometria. Então, é um curso natural que foi, vamos dizer assim, entre aspas, urbanizado, tá? Então, você tem que encaminhar essa água do âmbito municipal, encaminhar essa água para essas macrodrenagens, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais sobre o que é macrodrenagem. Bem, então, no âmbito predial, a gente precisa, no âmbito predial, a gente precisa
imaginar o seguinte: dependendo do local em que eu estou, eu posso ter mais chuva ou menos intensidade de chuva. Então, dependendo do local, eu tenho tubulações mais grossas ou tubulações mais finas, tudo bem? Eu necessito de tubulações mais grossas ou tubulações mais finas. Neste caso, eu preciso conhecer esses dados, né? Se chove muito, se chove pouco, tudo mais. Porque um sistema de drenagem, ele vai ficar a maior parte do tempo, principalmente aqui na nossa região, né, na região Nordeste, vai passar a maior parte do tempo sem uso, mas ela tem que ser dimensionada para um momento em que tiver uma chuva de, a gente chama de chuva de vazão de projeto. Quando tiver uma chuva recorrente ali, que ocorre a cada período de tempo, tá? Ela é recorrente em um período de tempo. Então, essas chuvas a gente chama de, elas vão gerar vazões de projeto. A vazão de projeto, ela, quanto maior o intervalo de tempo, né, maior a intensidade da chuva que pode ocorrer nesse intervalo de tempo. Então, eu vou ter aí um volume bem maior, tá? Então, numa residência, por exemplo, o dado que eu preciso coletar, qual é? Quanto que chove naquele local por hora? Não é que vai passar uma hora chovendo aquela intensidade toda, não. Mas existe ali um cálculo, né, de que o período de uma hora de chuva acumula uma lâmina de água. E esse é o valor da intensidade da chuva. Então, aqui na região, quem fez esse estudo hidrológico foi a Universidade Federal do Ceará, ainda era o UFC na época, e que tem um estudo que aponta que, em média, para um tempo de retorno de 25 anos, que é um tempo de retorno bem considerável, a região do Cariri, na verdade, a cidade de Juazeiro, não é nem Cariri, a cidade de Juazeiro possui uma vazão de projeto para esse tempo de retorno de 150 milímetros, ou seja, depois de uma hora de chuva, tá, na maior intensidade, no maior dia de maior intensidade, durante esses 25 anos, em um tablado de 1 metro por 1 metro, foi criada uma lâmina d'água de 150 milímetros, que é 15 centímetros de lâmina de água, tá? Num período de uma hora. Então, é essa a lógica, mais ou menos, dessa intensidade de chuva, tá? A FUNSEMI é óbvio que não usa umas bandejas de 1 metro por 1 metro para fazer essa medição. Alguns cálculos matemáticos fazem com que você crie pluviômetros bem pequenininhos, tá? Parece um copo, em forma de V, todo milimetrado, e você faz a leitura de quanto que acumulou de água ali num período de chuva. Geralmente eles fazem a cotação da noite, né? Na virada da noite, que é o período em que chove mais. Então eles fazem a leitura no dia seguinte e dizem, olha, Juazeiro choveu tantos milímetros, em Fortaleza choveu tantos milímetros, tá certo? Essa vazão, ela diz quanto de água que vai cair em uma superfície, em uma área, né, de contato. Então, esse dado ele é muito importante para a gente também, porque a gente vai identificar qual a vazão que eu preciso considerar no cálculo de um telhado, por exemplo. Eu falei para vocês, né, que eu trabalho há tempo fazendo isso e fica assim, mais ou menos. A cada 50 metros quadrados, eu coloco um tubo de 100, tá? Então, vamos dizer, se o telhado é grande, o telhado tem 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, então eu tenho que colocar três tubos de 100 fazendo a coleta no mínimo. Três tubos de 100 fazendo a coleta daquele telhado. Se tiver mais de uma água, aí vai aumentando ainda mais o número de tubos de descida, tá bom? Mas o cálculo correto, né, da vazão, você faz através de uma formulazinha que eu mostrei para vocês. Não é importante aqui na revisão essa fórmula, porque eu não vou pedir para vocês fazerem esse cálculo. O que eu preciso é que vocês entendam esse conceito que eu estou falando aqui, tá? Como saber, como dimensionar os tubos para um sistema de drenagem de um telhado? A resposta, deve-se conhecer a intensidade da chuva de projeto, né, para saber qual é a vazão do projeto, e assim fazer o cálculo de quanto aquela área, aquela superfície vai coletar de água, tá bom? Entendam, porque se você falar de milhões de formas diferentes dessa mesma coisa, a resposta está certa. Então, é melhor você entender do que você decorar, tudo bem? Beleza, as tubulações, eu até comentei isso ontem, né, no finalzinho.
As tubulações de drenagem, elas vão ter que ser encaminhadas pelos mesmos locais onde estão posicionadas as tubulações de esgoto. Ou seja, se eu tiver um ramal andando horizontalmente, ele vai estar no rebaixo do forro. Se eu tiver um tubo de queda que vai precisar passar pelos pavimentos, eles vão estar onde? Shaft. Esses elementos aqui, nunca esqueçam deles. Rebaixo de forro, shaft e paredes, né? As paredes que são mais usadas lá em água fria e um pouco em esgoto. Mas são os três elementos arquitetônicos que têm funções de alocação de elementos hidráulicos, tá bom? Rebaixo de forro, shaft e paredes, tá certo? As paredes não são apenas para vedação, não. Beleza? Então, a tubulação de drenagem ela vai usar também rebaixo de forro shaft para poder descer, tudo bem? Então não é uma coisa exclusiva do sistema de esgoto ou do sistema de água fria. O sistema de drenagem também. Pessoal, o sistema de drenagem ele também é composto por umas tubulações pequenininhas para ar-condicionado, certo? A condensação do ar faz com que ele precise de uma tubulação, ele precisa de uma tubulação que drene essa água, né? Drene essa água para um local externo, tá bom? Diga, Guilherme, qual é a dúvida? Pronto, ó, se uma tubulação, preste atenção, se uma tubulação ela precisa passar um pavimento, eu preciso de um shaft, é mais ou menos isso. Então, uma tubulação, uma edificação térrea, Paulo, ela não precisa de shaft. Para o sistema de esgoto, não precisa. Agora, para o sistema de drenagem da água da chuva, se for uma platimbanda, aí precisa, tá? Como é que se diz aquele ditadozinho? Casa de ferreiro, espeto de pau. É uma coisa assim. Aqui em casa, né? Isso há 5 anos atrás, quando eu fui construir, ainda não tinha me especializado nessa parte de instalações, de fazer projeto, ainda não fazia cálculo estrutural. E eu construí a casa e disse, não, vamos fazer uma platimbanda porque é bonito. Aí, na hora da construção, onde eu vou descer a tubulação? Aí, o que aconteceu? Tem duas tubulações externas aqui, né, que aparecem do lado de fora. Ou seja, falta de pensamento nisso. Aí, vamos lá. Arquiteto, quer tubulação aparecendo do lado de fora? De jeito nenhum. Então, se você não pensar em não deixar espaço para essas tubulações, é uma das soluções que mais aparecem é você colocar a tubulação do lado de fora e pintar ela na mesma cor da casa. Disfarça, disfarça, mas ainda fica aquele impacto ali. Então é interessante que vocês trabalhem esse pensamento de, mesmo que a casa seja térrea, se você quer platimbanda, você tem que descer a tubulação de água, de drenagem de água, correto? Então você tem que descer ela. Pessoal, vigas, elas podem ser furadas, tá? Mas tem alguns limites e algumas considerações que devem ser feitas. Furos com seção de até 10% da altura útil da viga podem ser feitos no meio da viga. Lá no próximo semestre, nós vamos falar um pouco sobre linha neutra, né, numa seção transversal de viga. Que basicamente é assim, ó. Imagine que isso é a seção transversal de uma viga, tá? Não está retangular demais aqui, não, mas imagine que é. Uma viga, ela tem muito esforço na parte de cima da seção transversal, então essa viga está passando assim, ó, certo? E ela tem essa seção aqui. Ela tem uma carga muito grande em cima e uma carga muito grande embaixo. No meio, é chamada de linha neutra. É um local em que quase não tem tensões de compressão ou tração nessa viga, certo? Então, se eu pegar uma viga assim de lado, vamos dizer que aqui tem uma viga passando, certo? E eu preciso fazer um furo nela, para passar uma tubulação elétrica, hidráulica, seja qual for, eu tenho que observar o seguinte: se até 10 centímetros, aliás, 10% dessa seção, dessa altura, se o furo tiver 10% dessa altura, né, eu posso fazer um furo nessa viga. E onde eu posso fazer o furo nessa viga? É embaixo? De jeito nenhum. É em cima? De maneira alguma.
é na linha neutra, tá? Isso eu posso fazer sem precisar de reforço. Agora, se eu precisar fazer um furo maior ou uma quantidade excessiva de furos na viga, aí eu tenho que contatar o calculista estrutural para ver se é possível ou não, tá bom? Então, o ideal mesmo é que você não faça furo na viga. O ideal é que você já deixe essas passagens na concretagem, tá? É o ideal. Beleza? Então, assim, uma casa térrea, ela precisa também de shafts, tá? De um recuo, entre aspas, né? Os pedreiros chamam de parede falsa. Precisa de uma parede falsa para poder descer algumas tubulações, tá bom? Vigas muito largas, tipo vigas com 25 centímetros, geralmente a gente vê isso em prédios. Você pode, inclusive, deixar passagens na vertical, né? Entre as armações, desde que as armações fiquem ainda protegidas com recobrimento mínimo, tá? E também que essa seção não seja prejudicada de forma demasiada, tá bom? Então, o ideal é que você já deixe as passagens antes de fazer as instalações. Paulo, é comum você fazer um planejamento assim para todas as tubulações já serem deixadas na concretagem? Gente, é muito difícil. A verdade é que é muito difícil, tá? E uma complicação maior é porque a precisão que é necessária para fazer isso é muito grande. Porque depois que quando você vai fazer, por exemplo, posicionamento de um vaso sanitário para um furo na laje, né? Tem que ser um furo na laje. Dá para deixar já na concretagem? Olha, que dá, mas tem que ser muito preciso e é muito difícil você ter essa precisão, porque o vaso sanitário ele tem uma margem de variação muito pequena, né, do espaço que ela precisa ter lá no chão. Tem que ser exatamente ali entre 30 e 35 centímetros da parede acabada. Aí você, na hora da concretagem, já delimitar onde é que fica a parede acabada e dar 35 centímetros de distância para botar o furo, né, a espera. Isso é muito difícil, mas muito difícil mesmo, né? Então, muitas vezes quando você faz isso, você ainda tem que quebrar de novo para poder afastar o tubo um pouquinho. 3 centímetros para frente, 3 centímetros para o lado, você tem que afastar, entendeu? Então, furo em estruturas, eles são possíveis, desde que sejam feitos com segurança e com responsabilidade, tá? Beleza? Então, assim, se for térrea e tiver que descer drenagem, não for o telhado aparente, né? Se você tiver que descer tubulação, precisa de shaft sim em casa térrea, tá? Shaft não é um negócio do outro mundo, pessoal. É muito fácil, muito simples. Você pode colocar atrás de uma porta, no enchimento de uma parede, você faz uma parede mais grossa, né? Você pode deixar num canto do box do banheiro. Já falei muito isso aqui com vocês, né? Que o shaft ele pode ser posicionado ali no recuo do box, que o box é um pouco maior do que ele necessitaria por causa do vaso sanitário. Então, são possibilidades bem interessantes, tá? Beleza? Bom, então a drenagem da água da chuva, quando ela chega no passeio, aí a responsabilidade dela já é do poder público. Então o poder público ele vai coletar essa água na rua, né, no arruamento, vai levar essa água com segurança até a macrodrenagem. Bem, esse levar com segurança significa que você vai coletar essa água, colocar dentro de um conduto livre, né, de uma tubulação, só que como é um âmbito urbano, então nós estamos falando de tubulações que podem chegar a tamanhos gigantescos ou até mesmo galerias, né? Mostrei para vocês que é uma das alternativas é você utilizar, ao invés de tubulações, aquelas manilhas, né? Quando chega no limite ali, você usa 2 manilhas, 3 manilhas, e quando chega no limite ainda dessas 3 manilhas, você pode usar galerias, que são como se fossem aquelas galerias que você vê em filmes, né, americanos, que lá assim, Paulo sempre critica a infraestrutura brasileira. Pô, como é que não critica, né? Então, mundo afora, vocês viram a drenagem de Tóquio aí, né? Alguns já foram lá pesquisar. Gente, aquilo ali é absurdo, o nível de, vamos dizer assim, ó, vamos fazer a coisa direita, para funcionar mesmo. Ali é o top disso, né? Aqui no Brasil, não, vamos fazer aí, bota um tubo aí de 80. Pronto, para dizer que fez, né?
E quando chove, essa manilha não dá nem conta, nem no, se fosse um tempo de retorno de 2 anos, ainda não ia atender, né? A chuva que ocorre todo ano, mesmo que seja mais fraquinha, ela, ela, ela sobrecarrega o sistema. Então, essa drenagem pode chegar até tamanhos gigantescos, né? E a função dela é, do mesmo jeito da água lá no prédio, né? A drenagem da água no prédio, ela tem que ficar sempre disponível, mas ela só vai ficar cheia, vamos dizer assim, ela só vai ficar num processo de 100% de utilização em alguns períodos, em uma chuva pico, no tempo de retorno, tá? Então, não é... A verdade é que a tubulação de drenagem, ela sempre é feita para trabalhar em um limite que ele nunca é alcançado periodicamente, né? Você não tem ali uma recorrência. Isso é o correto, tá? Mas aí o que a gente vê? Subdimensionamento do projeto, muitas vezes um projeto de drenagem urbana, ele já nasce não por uma demanda, mas nasce por uma disponibilidade de recursos, ou seja, ó, a gente tem aqui 7 milhões para investir em drenagem urbana. Beleza, vamos fazer ali a drenagem urbana daquela rua. Esse orçamento só dá para fazer a drenagem da São Pedro. Mas não, vamos fazer ali da São Pedro, da São Paulo, da Padre Cícero e ainda de umas ruas cruzando. Não, mas aí eu não poderia, não posso colocar o sistema robusto como é necessário. Não, tudo bem, bota só uma de 80. Aí tá lá, chove, enche a tubulação e já escorre por cima. Ou seja, faz uma intervenção, gasta nosso dinheiro e não faz um negócio bem feito. É essa a cabeça, né? É esse o histórico que a gente verifica de investimento público, infelizmente. Né? Não estou falando dessa cidade, não, em todas as cidades é assim. Né? É muito difícil, é muito raro você ver um investimento que respeita, respeita investimento urbano, que respeita as demandas de projeto. É muito difícil, mas muito difícil mesmo. Gente. E geralmente só está associado, isso acontece, sabe quando? Em período de eleição. Obra de drenagem pública, qualquer obra de saneamento, na verdade, né? Vocês viram o vídeo lá. Qualquer uma daquelas obras de saneamento, né? Esgoto, água, coleta de lixo e, no caso, coleta de lixo seria o aterro sanitário e a drenagem urbana. Nenhuma dessas obras é barata e nenhuma dessas obras é rápida. Então, nós vamos sempre ficar no, vamos dizer assim, no déficit, porque em 4 anos, que é o período político, não existe condições de você causar uma infraestrutura, começar e terminar uma infraestrutura de saneamento séria, né, e realmente de grandes proporções em uma cidade, né, a partir de uma determinada quantidade de habitantes. Então, por exemplo, se o prefeito atual de Juazeiro quiser trabalhar um sistema de drenagem, ele não vai terminar. Por quê? Porque ele vai sair do seu período eleitoral antes de terminar. E o problema é que quando chega no final, primeiro, né? Que a maioria dos políticos, se eu não vou conseguir terminar a obra dentro dos meus 4 anos, eu não quero, porque eu não vou poder mostrar a obra lá no final. E segundo, que mesmo que ele tenha iniciado, o próximo vem assim, não, essa obra aí é de fulano, deixa para lá, vamos fazer nossas obras, vamos fazer uma praça, vamos fazer outra coisa ali. Né? Isso é um absurdo. A Praça Padre Cícero, eu acho que foi reformada nos últimos 8 anos, 12 anos, né? Nos últimos 12 anos foi reformada umas 3 vezes. A vida útil de uma praça acaba em 8 anos, 4 anos, de jeito nenhum. Então é mentalidade, infelizmente, né? E aí na parte de drenagem a gente fica à mercê de sempre que chove forte, a gente não tem drenagem suficiente, né? Principalmente nos bairros em aclive ou próximo das macrodrenagens. Bem, e aí essa água ela tem que ser encaminhada pelos tubos até uma macrodrenagem. Separando o que é macro e microdrenagem. A microdrenagem são aqueles elementos que estão nos bairros, elementos hidráulicos, né, que têm responsabilidade de coletar essa água que cai na rua e nas edificações, jogar ela dentro de tubulações, e quando essas tubulações chegarem no seu destino final, é chamada de macrodrenagem, ou seja, sarjeta, boca de lobo, posto de visita, as galerias, são microdrenagens.
Agora, grandes galerias e locais que recebem água de várias bacias e vários bairros, aí já são chamados de macrodrenagens, que geralmente são naturais. Exatamente por essa questão que eu desabafei agora há pouco. O investimento público ele não chega num nível vamos dizer assim, fazer obras de grande porte que possam ser consideradas de macrodrenagem, tá? Por exemplo, aqui em Juazeiro tem projetos de macrodrenagem, chamam de macrodrenagem, mas na verdade estruturação do córrego do Timbaúbas, que já existe, é uma macrodrenagem natural que já existe, mas realmente é necessária essa obra? É, para fazer uma limpeza de canal, urbanização, abertura de algumas seções, que tem seção que a água de vários bairros vem passando e o pessoal construiu, deixou 15, 20 metros ali de espaço para a água passar. Aí o que, que acontece? Quando chove, inunda, né? Então, a diferença entre macro e micro drenagem é exatamente isso. A microdrenagem, ela está num processo de bairro, ela está no processo de coleta, de urbana, a parte urbana mesmo. E a macrodrenagem é o curso hídrico que recebe todas essas águas, tá? Vocês lembram que eu abri a foto de satélite e mostrei para vocês, né? Macrodrenagem do Crato e por que que todo ano praticamente tem o canal transborda, eu mostrei por quê, né? Porque o meio urbano vai crescendo, 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 fazendo isso, ó, estreitando o canal. E ao mesmo tempo, se está crescendo, é porque está impermeabilizando todo o meio urbano, aumentando ainda mais a taxa de água que escorre. Então você aumenta a vazão que escorre, né? Porque não consegue filtrar, está tudo pavimentado, e você diminui a seção do canal. Ah, tá inteligente, né? Você está indo pedindo, pode comprar o jet ski, né? E aí acontece os estragos que aconteceram, se não me engano, foi esse ano ainda, né? Já aconteceu esse ano mesmo, o transbordo do canal do Crato, beleza? Em Juazeiro, o Timbaúbas, a gente tem só um problema de estreitamento em algumas ruas ali, aquele bairro ali, eu sempre esqueço, acho que é Limoeiro, né? Ali perto do Rubão, ali naquela baixa, né? Dali para frente, tem alguns estreitamentos. E em Barbalha tem alguns cursos hídricos lá. Barbalha tem um canal também, mas lá já é muito difícil acontecer o transbordo. A taxa de permeabilidade do solo ainda é alta, né, em Barbalha, mas já aconteceu também em alguns momentos ali transbordo de água bem grande, né? Beleza? Então a gente identificou. Até na cidade de vocês, quem mora fora aí, dá para fazer isso. Entra lá no Google Earth, ou então no Google Maps mesmo, abre o mapa e é só observar. Vocês viram que é visual mesmo. Você vê onde é que não tem edificações, onde é que tem, geralmente fica verdinho, né? Onde é que está aquele segmento verdinho, aquilo ali é a macrodrenagem, tá bom? Geralmente, se você colocar uma planta topográfica em cima dele, você vai ver que essas regiões onde estão as macrodrenagens são as mais baixas, as cotas mais baixas, óbvio. Beleza? Bom, os elementos de drenagem urbana, eu não vou abrir o slide não, porque foi a aula de 3 aulas atrás, né? Então, eu não vou dar essa aula de novo, mas vamos lá. A drenagem urbana, ainda dentro da microdrenagem, tem a sarjeta e meio-fio. Então, o meio-fio, junto com o finalzinho do pavimento, ele forma uma canaleta. Essa canaleta, sim, é um elemento hidráulico, tá? É um conduto livre, que tem a função de levar a água, né, que escoa ali no asfalto e que recebe das casas, né, das casas que jogam água na calçada, encaminha essa água até encontrar uma boca de lobo, é o segundo elemento. A boca de lobo é uma caixa, aliás, é uma abertura no meio-fio ou uma grade na pavimentação que está interligada a uma caixa. Essa caixa tem uma função de receber essa água e colocar essa água dentro da primeira tubulação. Essa primeira tubulação são as tubulações de ligação, são diâmetros menores, mas que estão interligados a um diâmetro maior, uma tubulação que corre no eixo da rua, tubulações um pouco maiores, tá? Essas tubulações vão para o PV. Vou botar a sequência aqui no chat, ó. Então eu tenho a sarjeta,
Depois da sarjeta, boca de lobo. Isso está no slide, tá bom? Então é só olhar lá. Boca de lobo, tubo de ligação, poço de visita. E aí o posto de visita tem a função de receber essas tubulações de ligação que vêm de várias bocas de lobo. E, como o nome diz, também possibilita visitas para desobstruções ou algum tipo de manutenção, tá certo? O posto de visita também, ele serve como se fosse aquela caixa de esgoto que eu falei para vocês. Eles vão ser usados em mudança de direção, mudança de inclinação da tubulação, da galeria, né? Mudança de diâmetro, tá? E quando eu precisar colocar muitos tubos de ligação dentro desse PV, tá bom? Dentro da galeria, aí eu preciso colocar um PV. Então, basicamente, a mesma coisa lá da caixa de inspeção nas instalações de esgoto, tá bom? Então, depois do posto de visita, vem os trechos. Vou botar aqui trecho, entre parênteses, galerias, tá? Que podem ser galerias, esses trechos. E no final dessa rede, sempre tem que ter um dissipador de energia. A água ela vai chegar com uma determinada velocidade, e aí o dissipador de energia tem a função de dar uma freada nessa água. Porque eu não sei se vocês já tiveram contato e esse vislumbre que a água, né, quando ela está escoando, ela é uma massa. E quanto mais água tiver junto, ou seja, quanto maior a vazão que está escoando, maior a força que ela tem. E ela vai causar muitos estragos, caso não sejam tomadas medidas para que essa água ela tenha uma quebra dessa energia que ela chega quando ela vai chegando no final, na saída da tubulação. Então, se você não proteger a boca do tubo, ela vai cavar embaixo do tubo, ela vai causar crateras enormes, tá? Estragos de água que a gente já tem costume de ver por aí. Então, essa água, a energia dela tem que ser quebrada, tá? Então, eu posso fazer isso de diversas formas, mas no geral é simplesmente criar algumas barreiras para, entre aspas, frear a velocidade da água, tá bom? Pode ser pedras argamassadas no chão, podem ser paredes que estão na frente do tubo, não pode ficar muito na frente, porque senão entope, mas parede para dar uma quebrada. É, em alguns casos, quando a vazão é muito grande, por exemplo, em represas, em açudes, o vertedouro, né, aquela parte do vertedouro, geralmente eles fazem uma rampa e jogam a água para cima com uma certa abertura. Aí faz aquele rabo de pavão. Aquilo ali não é para ficar bonito, não. Aquilo ali é para dissipar a energia, né? Porque você está pulverizando a vazão da água, né? Você está criando ali um trecho bem mais aberto. Tem outras que são tubulações, que tem um dissipador aqui que forma um jato espalhado, como se fosse aquela mangueira do bombeiro, tá? Tudo isso é para dissipar a energia na saída, tudo bem? E isso é a macrodrenagem, né? Essa parte final, onde a tubulação chega, tem um dissipador de energia e a água vai começar a seguir um curso natural, é chamado de macrodrenagem, tudo bem? As tubulações, todas elas, assim como condutos livres, que a gente estudou agora há pouco, né, na parte de esgoto, também seguem aquele princípio. Eu tenho que ter inclinações. Não adianta eu querer que no conduto livre a água escoe por diferencial de pressão, porque a pressão dentro do tubo é igual à atmosfera. Então não tem diferencial de pressão, tá? Então todas essas galerias que a gente está falando, todos esses tubos de ligação, todos esses entre os postos de visita tem que ter declividade, tá? Um ponto de entrada tem que ser mais alto que o ponto de saída. É sempre assim, tá bom? É o principal conceito de conduto livre. Tem que ter inclinação. Tudo que a gente estudou nessa segunda etapa tem que ter inclinação na tubulação. O esgoto, a drenagem predial, a drenagem urbana, tudo isso, tá? Beleza, pessoal?
A de drenagem urbana, então, foi das aulas passadas, está bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida aí sobre essas coisas que eu falei agora? Acho que não, né? Tá tranquilo? Show de bola. Ó, vamos fazer aqui um fechamento, tá? Dessas questões da disciplina. O que é que um arquiteto precisa se envolver no que diz respeito a instalações hidráulicas? Ele tem que conhecer os principais princípios do funcionamento dessas tubulações, ok? Para que algumas tomadas de decisão no projeto sejam acertadas com a necessidade final do projeto, a necessidade de execução lá no final, tá? Então, nós vimos, por exemplo, a altura de reservatório é influenciado por uma questão técnica, tá? Então, não é simplesmente você arbitrariamente colocar um volume da caixa d'água. Você pode fazer isso, mas tendo aquele conceito por trás. Um reservatório ele tem que ter uma determinada elevação do nível da cobertura para que eu possa garantir pressão em todos os pontos. Principalmente se a casa ela for muito larga, né? Se ela for muito ou larga ou comprida, que o reservatório fique muito longe do último ponto de consumo, porque na tubulação tem um negócio chamado perda de carga, tá? Na parte de drenagem de água de chuva, do telhado, eu preciso deixar o shaft também para isso. Então, o shaft não é apenas para questões de esgoto, tem shaft também para drenagem, ok? O que mais? O arquiteto, o ideal, e isso é o que eu sempre falo isso no final da disciplina. Tem arquiteto vendendo o projeto de pontos hidráulicos. E muitos clientes acham que esse projeto, ele é o projeto hidráulico. Não é. Projeto de pontos hidráulicos é aquele projeto que, ao meu ver, ele é um complementado arquitetônico, né? É como se fosse um detalhe isométrico do projeto de instalações de água. Tem que ter, não é uma coisa por fora. Ó, luminotécnico não. Luminotécnico eu acredito que, apesar de todo o conceito que você fez ali da arquitetura demandar também um estudo da luminotécnica logo de cara, mas o projeto Luminoteca já é uma coisa mais específica, né? Do meu ver, parte um pouco para a parte de design de interiores, né? Faz parte também, está dentro de conforto, então você pode vender separado quando você for trabalhar no mercado. Mas os pontos elétricos e pontos hidráulicos você tem que fornecer. O que é isso? É uma plantazinha com os eixos. Ó, o eixo do vaso sanitário é aqui e ele está a uma distância de tanto dessa parede acabada. O eixo do box do banheiro é esse daqui e ele está a uma distância de tanto da parede acabada. Isso é o projeto de pontos hidráulicos. Um detalhezinho dizendo, olha, a altura que eu quero da saída do chuveiro do banheiro da suíte é de 2,40, porque o dono da casa é uma girafa, certo? Então você tem que botar esse detalhamento. É, a altura do piso com relação à saída de água da ducha higiênica é tanto. Você pode especificar isso também, tá? Porque se você não especificar, a pessoa que está fazendo vai fazer o que ele já vem fazendo há muito tempo, e isso pode ocasionar uma incompatibilidade com um projeto seu. Um vaso sanitário que você especificou, por exemplo, que tem um acabamento na parte de trás, que não permite que o eixo da água, da entrada da água, fique desalinhado. O eixo da água tem que ficar exatamente no meio. Né? Estou dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, não sei nem se isso existe. Tem vasos sanitários que são engastados na parede. É isso mesmo, engastado na parede, em balanço. Né? Então, o projeto estrutural já tem que conceber uma parede mais rígida para poder você chumbar esse vaso. A tubulação de esgoto e de água tem que entrar pela parede, entrar e sair pela parede. Então, tem algumas particularidades em projetos, principalmente sofisticados. Né? Banheira, vai ter banheira no seu projeto, especifica qual o modelo da banheira logo de cara, tá? Porque quando você vai fazer subir as alvenariazinhas que a banheira precisa, você tem que ter as medidas certinhas, beleza? Então, tudo isso, pessoal, são projetos, são especificações que a hidráulica precisa que venham de vocês,
dos arquitetos, tá bom? Então, assim, eu acho que, até pelo histórico que a gente tem trabalhando até agora, vocês compreenderam muito bem qual é a função da hidráulica no trabalho que vocês vão desenvolver ao se formarem, tá? E aí o meu apelo é que vocês não usem essa disciplina apenas como um cheque, tá concluída, tá? Tragam isso para o seu dia a dia de projeto. Vai fazer PA, deixa eu ver se vocês estão no PA 2. Vamos fazer PA 3, já começa pensando nessas particularidades que o Paulo falou. Me consulta, se tiver dúvida, me consulta lá, quando estiver pagando. Paulo, queria ver aqui mais ou menos essa caixa d'água, como é que é, não sei o quê, não sei o quê. Eu faço isso todo semestre. Todo semestre eu dou atendimento, não é só as 3 turmas que eu dou aula na arquitetura, não. Eu dou aula praticamente para todas as turmas, depois do quarto. Depois do quarto até o 10º, eu estou fazendo atendimento. Atendimento de TCC eu estou fazendo, seja estrutural, seja hidráulico, tá? Às vezes até elétrico eu me meto também. Então, utilizem esse período de aprendizado aqui na faculdade para incorporar dentro do profissional que vocês vão ser e que todas as disciplinas que vocês estão cursando aqui, elas têm a ver com uma disciplina real que você vai ter que conhecer lá fora, tá? Só que lá fora você não vai ter o respaldo que você tem aqui. Então, o tempo de aprender é aqui, é agora. Então, considera nos projetos que vocês forem fazer, já shafts, deixa shaft. Tua casa é pequena, não tem problema não, bota shaft. Na pior das hipóteses, você vai ganhar espaço, se não precisar desse shaft, tá bom? Com o tempo, vocês vão começar a saber, não, ó, eu preciso, essa casa aqui tem tantos banheiros, tem tanto, eu preciso de um shaft aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vocês já vão ficar maduros quanto a isso, tá bom? É mais ou menos assim que acontece. Beleza, pessoal? Vamos lá, mandem dúvidas aí. Ó, quem chegou depois, enquanto vocês vão selecionando as dúvidas aí, terça-feira não vai ter aula, mas fica disponível aí o horário para vocês darem uma revisada, tá? E eu vou estar no WhatsApp, no grupo, tirando as dúvidas que vocês precisarem, tá bom? Na quarta-feira, eu vou soltar, perto das 6 da manhã, eu vou soltar a avaliação, né, a V2, e como eu disse aí na aula passada, ela vai ficar 24 horas no ar, tá bom? Então, quarta-feira, dia 24, a gente vai ter a avaliação, tudo bem? Não deixem para estudar no dia 23, não. Estudem hoje, assistam o vídeo. Acabei de colocar no YouTube, olhem lá no canal. Coloquei lá o vídeo da revisão de ontem, que foi a principal. E eu coloco também a de hoje e vocês vão assistindo todas as aulas, tá bom? Todo o conteúdo da avaliação está disponível no YouTube e eu estou disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? É isso, pessoal. Vamos lá, vamos tirar dúvidas. Se não tem dúvida, tá de boa, né? Quer dizer que todo mundo aprendeu, tá todo mundo fera aí em hidráulica, coisa boa. Eu nem olhei como é que tá a atividade lá. Ô, Esther, diga. Professor, a respeito daquela atividade da planta baixa que o senhor passou Certo. para a gente, a questão da data, É até a data da prova. né? É até a data da prova, viu? Até quarta? É. Até lá, eu vou deixar aberto. Eu vou até olhar aqui a data que eu coloquei o limite. E se eu não tiver colocado, eu abro uma atividade para vocês enviarem por lá, tudo bem? Tá bom. E foi. Não, nada, porque tem muita coisa, mas dá certo. Mas eu já resolvi o exercício, né? Tem um vídeo lá que eu resolvi o exercício. Então, Outra coisa. O senhor realmente vai para querer a praticar. mão, né? Eu queria o quê? A mão. Não, tá bem aberto isso aí. Inicialmente eu queria que vocês imprimissem e fizessem à mão, né? Mas realmente tem algumas gráficas aí que estão fechadas e tudo mais. Aí eu mandei o arquivo lá no grupo. Se você não viu, dá uma olhada lá.
Dá uma olhada lá, tá? Baixa o arquivo e aí você pode fazer digital também, mas eu só recebo em PDF. Seja à mão, você digitaliza, e se for no AutoCAD, você transforma em PDF, tá bom? Tá certo, tá certo. Beleza. Deu para compreender bem, gente, essa parte da segunda etapa, a parte de condutos livres, inclinação, vedação, por que é que eu tenho que ter o desconector? Deu para entender isso tudo? Desconector o desconector e ventilação na parte de esgoto são as duas principais. Então, por favor, fica a dica aí da avaliação. Por favor, estudem desconector e ventilação. Tudo bem? Bom, tá todo mundo calado, então acho que entenderam, né? Pois, gente, continuo disponível aqui no WhatsApp, tá? Finalizamos aqui as aulas e bons estudos para vocês. Estudem antes, que aí no dia 24 vocês já ficam livres, tá? Ok? Pessoal, boa noite. Estou às ordens. E se Deus quiser, em agosto a gente se vê em sala, né? Para matar um pouco a saudade, para voltar a viver, né? E superar essa pandemia aí, se Deus quiser. Tá bom? Até a próxima semana, então, ou qualquer momento que vocês precisem aí, eu tô aqui no WhatsApp. Beleza, gente? Um abraço.